Olá, para você que chegou aqui até esse podcast para tirar todas as suas dúvidas sobre saúde da mente. Aumenta o volume e vamos conferir as perguntas dessa semana. Pode mandar, Will. Doutor, viajar é um ótimo remédio para quem tem depressão? Viajar é muito bom, não é mesmo? E, de fato, várias evidências científicas apontam que viajar faz bem para o nosso cérebro, reduz níveis de cortisol, melhora o estresse, melhora a ansiedade e estimula a criatividade. Mas eu quero que uma coisa fique muito clara, então preste muita atenção. Viajar não vai curar um quadro de depressão e pode até fazer com que a pessoa piore. Isso porque, por melhor que seja a viagem, ela não tem o poder de reativar os centros cerebrais do prazer e da motivação, que estão desativados, estão inibidos num quadro depressivo. De fato, no cérebro com depressão, existe uma diminuição da capacidade de tomada de decisões. Essa área está enfraquecida. E organizar uma viagem, fazer um roteiro pode ser algo incrivelmente cansativo, aumentar os sentimentos de ansiedade e de estresse. E além disso, a depressão diminui a capacidade de sentir prazer. Então, você pode não conseguir aproveitar como você imaginou e aumentar o sentimento de culpa por estar deprimido. Existe sim esperança. Depressão é um quadro passageiro, não é uma personalidade depressiva. As taxas de sucesso do tratamento podem chegar a 90%. Para isso, nós precisamos ter informação e dar o primeiro passo. Se você quiser saber mais, me siga no Instagram, no DR Marco Abud. Doutor, relacionamentos podem causar algum trauma grave? Relacionamentos abusivos podem sim produzir sequelas físicas e psicológicas que permanecem por anos, às vezes mesmo muito após o término da relação tóxica. Uma relação abusiva é basicamente a relação em que um dos parceiros tenta frequentemente exercer um controle, um poder sobre o outro. Isso pode ser feito através de críticas frequentes, através de tentativas de manipulação ou mesmo de violência física, violência sexual. Esses quadros podem ir minando a sua sensação de segurança, diminuir o seu senso de valor próprio, a sua autoestima, fazer com que seja muito difícil confiar nas pessoas. Se você tem sensações constantes de raiva lembrando do seu relacionamento, se você tem pensamentos negativos persistentes, um sentimento de apatia e falta de foco, ou se você é tomado por pesadelos ou ainda memórias intrusivas, revivendo uma situação traumática que você viveu na relação, é fundamental que você procure ajuda profissional para que você possa processar esses pensamentos, recuperar a sensação de segurança e reconstruir relações saudáveis na sua vida. Se você quiser saber mais informações e dicas cientificamente embasadas para remoldar a sua mente, me siga no Instagram, no DR Marco Abud. Doutor, como saber que tem o transtorno bipolar? Eu gosto de comparar o nosso cérebro com o motor de um carro e o nosso humor como o combustível. Pessoas que têm quadros do espectro bipolar vão ter momentos em que o combustível começa a acabar e o motor mental vai desacelerando até parar. Isso é um quadro de depressão. Essas pessoas, elas vão ter também momentos em que esse motor vai superaquecer, em que esse motor perde o freio. E essas pessoas normalmente tem um motor muito potente, um carro de Fórmula 1. Esse é o cérebro de quem tem algum tipo de transtorno bipolar. Existe uma alta potência mental, que às vezes vai ficar sem combustível e vai parar, mas às vezes vai ficar sem freio e vai derrapar na curva, vai bater de forma forte. Quais são os indícios de momentos em que o cérebro da pessoa bipolar está hiperacelerado, ele está sem freio? São momentos em que a pessoa tem uma diminuição de horas de sono, uma irritabilidade muito intensa, uma mente que não para de pensar, com pensamentos rápidos por vezes, ou uma impaciência para fazer as coisas de forma urgente. Se você tem quadros depressivos que começaram antes dos 25 anos, se você não se adapta a antidepressivos e se você se identifica com esses sinais, procure ajuda e se inscreva no canal Saúde da Mente no YouTube para ter informações e práticas que sejam cientificamente comprovadas para reequilibrar a sua mente. Doutor, tenho crises de não querer sair na rua. O que é isso? Crises
ao sair de casa ou mesmo um medo, uma evitação de sair sozinho, é um sintoma de ansiedade muito comum que afeta milhões de pessoas com quadros parecidos no Brasil e no mundo. O motivo mais comum está relacionado a um medo de passar mal fisicamente e ser muito difícil, muito vergonhoso sair ou pedir ajuda. Pode ser, por exemplo, o medo de ter uma crise de pânico, ou mesmo o medo de ter um quadro de tontura, de cair, ou ainda de ter um episódio de vômito ou de diarreia. O nome oficial desse sintoma é agorafobia, que pode ou não vir com crises de pânico. Esse quadro pode ser deflagrado, pode ser desencadeado também em outras situações, como por exemplo em lugares fechados ou muito abertos, em transporte público ou em aglomerações. Resumindo, a agorafobia é o medo de passar mal e não conseguir ajuda. Não há nada de errado com quem sofre disso, existe simplesmente uma hiperativação do centro cerebral do medo e a pessoa fica aprisionada num ciclo vicioso, falso, de ansiedade e de evitação. Esse ciclo pode ser quebrado, pode ser revertido de forma completa. O tratamento mais eficaz para isso é a terapia cognitivo-comportamental, um conjunto de técnicas práticas e cientificamente testadas para retreinar o cérebro ansioso. Para saber mais sobre o seu cérebro, sobre as suas emoções e tratamentos que funcionam, me siga no Instagram, no DR Marco Abud. Doutor, evito ao máximo locais lotados. Isso tem tratamento? O medo de locais lotados costuma vir junto com um pensamento falso, que às vezes está oculto. Um pensamento de que você pode ser agredido pela multidão ou de que você pode passar mal fisicamente e não conseguir escapar. Esse sintoma costuma indicar que existe um transtorno de ansiedade, que é um quadro de ansiedade tóxica altamente tratável. Existe uma alta chance de melhora completa de acordo com as evidências científicas atuais. Pode chegar a 95% de desaparecimento dos sintomas com métodos não medicamentosos. Nesse tipo de quadro, existe um padrão mentiroso, um padrão de sensações físicas, pensamentos e comportamentos falsos que enganam o seu cérebro. O seu cérebro começa a perceber que existe ameaça onde, de fato, não existe. O primeiro passo para a gente começar a sair desse ciclo vicioso é começar a perceber quais pensamentos costumam vir nos momentos em que você pensa em ir no local lotado. Perceber isso, somente isso, começa a retreinar o seu cérebro. Para saber mais, me siga no Instagram, no DR Marco Abud, ou se inscreva no YouTube, no canal Saúde da Mente. E aí, tirou a sua dúvida? Ainda não? Então manda agora pro WhatsApp da Mix ou no meu Instagram, no DR Marco Abud. Mix!